Cara, eu vejo você falando sobre família, eu fico emocionado, cara. Demais, assim. E eu já tive duas coisas aqui com a minha mãe e com meu pai ao te ouvir, assim, lembrando e vendo. Eu tenho um momento com meu pai e que eu só fui entender há 2 anos, quando nasceu o João. De verdade, eu entendi meu pai ali. Quando eu tinha 13 anos, meu pai entrou em casa e falou assim, poxa, você vê, filho, eu tava lá no trabalho, ele tinha um amigo no trabalho, e esse amigo no trabalho tinha um filho que nadava. E esse filho que nadava, ele foi convocado para uma competição fora do país e o pai não teve condição de pagar. E ele falou assim, você vê, filho, o filho lá do não sei quem foi convocado para uma competição fora do país, mas o menino não vai porque o pai não tem como pagar. Se algum dia isso acontecer com você, eu vendo tudo e você vai. Eu ouvi isso, eu tinha 13. O que é vender tudo? Ele falou, eu vendo o carro, eu vendo a casa e você vai, cara. Aquilo pra mim, Rufino, foi assim... Olha a responsabilidade. Tipo, o que ele tá falando? E aí eu lembro ele entrando em casa e falando assim, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Meus melhores amigos e minha família. Vocês são meus amigos. Eu falava, nossa, meu pai é tão... Pra que essa rigidez? Pra que esse jeito? Hoje eu entendo, cara. Eu vou fazer qualquer coisa pro meu filho. Meu filho é meu amigo. Eu sou o pai dele, ele é meu amigo. É uma estrutura, é uma coisa que não existe a chance daquilo quebrar. Não tem como. Nem que eu tente. Eu entendi ele ali. É uma situação que você para de evoluir para evoluir o seu filho. Do outro. Você arranca um pedaço seu para colocar no outro. E o moleque vai falar, papai, obrigado. Valeu tudo. Eu não entendia, porque eu falo, nossa, meu pai é tão, né? Hoje eu entendo. E eu espero que, de alguma maneira, ele sinta isso que eu tô falando, já que ele faleceu, mas que essa energia, não só pro meu pai, mas para vários outros pais aqui, porque as decisões que os meus pais tomaram lá na infância deles... Fez toda a diferença na sua vida inteira. E vai fazer para você e pros netos dele. Porque Incrível. É uma força tão grande que a gente até inverte, às vezes, a ordem natural das coisas. Porque, no meu ponto de vista, a ordem natural é aquele gesto do avião. Você põe a máscara primeiro em você, certo? Depois você põe no outro, mesmo que o outro seja o seu filhinho. Tá bom. Então, quando a gente está nessa conexão, a gente inverte a ordem. Você sabe do procedimento, mas você corre e põe a máscara nele, nem que te falte oxigênio. Cara, é verdade. Por mais que eu sei que a máscara tem que vir em mim primeiro, por mais que eu saiba que esse é o procedimento, se o bicho pegar, vai ser nele. Olha, quando eu tive problema financeiro, que eu ficava sem dinheiro, a pessoa falava, você quebrou 6 vezes? Sim. Mas se faliu, fracassou? Não, eu só fiquei sem dinheiro. E quando eu ficava sem dinheiro, eu fazia de tudo, mas eu protegia os filhos, o pai, eu protegia as pessoas que eu mais amava primeiro, depois eu fazia a compra da minha casa. Eu falo muito assim, cara, põe a máscara primeiro, você respira e põe no outro, né? Mas na prática, as pessoas que você ama de verdade, na hora você inverte o processo. Porque isso é um processo, eu chamo é processo, né? Põe a máscara em você, respira e põe no outro do lado. Sempre assim. Isso é processo, procedimento. Então, o emocional se sobrepõe ao procedimento. Concordo. A hora que o bicho pega, eu ponho a máscara primeiro das pessoas que eu amo, depois eu resolvo respirar. Escuta, sério, vocês têm que fazer um material de família. Não, eu tô falando sério. Eu vou infernizar vocês toda semana. E aí, Rafa, beleza? Cara, esse podcast aqui vai transformar muitas famílias, meu. Aí eu acho sensacional, porque a hora que as pessoas perceberem que tudo começa na base, e que a base é a família, e a base de uma família é uma mulher. Ou é a filha mais velha, ou é a filha do meio, ou é a filha mais nova, quando não é a origem, não natural, que é a mãe. Porque o comum seria a mãe. Quando a mãe não consegue, por algum motivo, estar nessa posição para dirigir a família, a maioria das vezes tem uma mulher na família que faz isso. A sensibilidade feminina, que é o cuidar. É um procedimento muito parecido com o que, no meu ponto de vista, Deus faz. O que a mulher faz, para mim, ela copia de Deus. Ela usa o poder dela, que ela tem muito, quando ela quer reconhecer esse poder, sai de baixo. E a hora que ela vai usar o poder é sensacional, exatamente como Deus faz. Ela usa para servir, para atender, para fortalecer, para te proteger, para te dar direção. Ela dá vida para você. Então, assim, eu acho fantástico. Sensacional. Malu, me lembra que eu tenho que te falar 2 ideias que eu tive aqui,
porque o meu celular não tá aqui, não tem pra ver aqui, por causa da live, desse bate-papo aqui. Fala assim, Jó, você falou que tem que me lembrar 2 coisas. Por enquanto, tá? Quando você tem 3 filhos. Sim. 1 princesa e 2 vagabundos. Aí, rapaziada. E eles sabem disso. Eles sabem. Porque assim, porque eu vou enganar, eu sou apaixonado por mim, vou enganar eles. Falei assim, então, vocês são os vagabundos. Arthur e Guilherme, vagabundo. Arthur, Gui. Gabriela, princesa. Gabi, eles eram princesa. Pequenininho, já estava combinado isso. Papai, por que o senhor quer que a gente trabalhe tanto vezes pra vocês poderem ganhar? Ter pelo menos o dinheirinho pra comprar uma bicicleta, um Fusca. Por que só bicicleta ou Fusca? Pra sobrar dinheiro pra comprar carro alemão pra sua irmã. Então, assim... isso ficou, tá muito claro aqui. Isso ficou tão claro na cabeça dele que eles riam. E assim que eles tiveram condição de comprar carro alemão, a primeira coisa que fizeram é dar um pra irmã. Simples assim. E a história da tua eles filha? Eles são apaixonados. A minha filha nunca trabalhou. Eles sempre trabalharam 16 horas por dia. Mas por que então vagabundo se trabalha 16 horas por dia? Porque sobraram 8. Porra! Os caras são pegados, cara. O cara trabalha, eles trabalham muito. Mas então, é isso. Mas olha quantas horas sobraram. Vocês estão folgados, hein? Os caras devem falar, pô, rapaz. Me conta os teus filhos, quantos anos eles têm e como é que quem veio o mais velho? Primeiro Arthur, que é o primeiro, o Arthur tem 37, o Guilherme tem 35 e a Gabriela 28. 28. A minha princesinha. Essa escolhida a dedo, né? Porque assim, os meninos vieram de uma forma natural, nós achávamos que podia ter 2 filhos. À medida que nós fomos melhorando de vida, eu sempre quis ter uma menina. Mas a Marlene já tinha parado, já tinha feito cirurgia, tipo assim, não tem mais filhos. Uhum. Mas nunca... Olha a força da mente, olha quando você quer alguma coisa, quando você quer de verdade, como é que o universo conspira. Aí, um belo dia... aparece lá a secretária que diz que largaram a criança na porta, que precisava ajudar, que a criança ia morrer, uma criança prematura. Minha mulher passou por lá por acaso. Por acaso são providências divinas, né? Uhum. Não existe acaso, existe manobras de Deus. Aí eu vou ajudar essa criança. E fui ajudar essa criança. No meio do processo, ela percebeu que era uma menina, mas que estava com 16 tipos de infecção, era prematura. A mãe devia morar debaixo de alguma ponte na Zona Leste, então largaram numa casa simples, que era da tia de uma secretária. Aí, que nós chegamos lá, não tinha mais a criança, a polícia já tinha levado. Aí, foi na delegacia, já tinha entregado num outro lugar, no SOS Criança, e nós resolvemos que nós íamos achar a criança, porque a criança ia morrer se ninguém ajudasse. Mas para ajudar essa criança, nós precisávamos uma ordem judicial, porque precisava transferir de lugar. E como se trata de criança, é muito delicado. Para conseguir a ordem judicial, o juiz determinou que só era possível se nós fossemos candidatos à adoção. Nos candidatamos e eu tenho uma princesa apaixonante, que tem meu tipo de sangue, tem todas as manias da minha mãe, e ela completou a nossa felicidade, que já era enorme. Minha Gabriela. Que história, minha paixão da mãe, dos irmãos, assim. E se eu olhar a foto dos 3, você fala, mas como assim não é sua filha? Eu falo assim, então, eu tenho 2 jeitos de provar que não é minha filha. No sangue não dá, porque ela tem meu tipo de sangue. Mas a hora que a minha mulher fala assim, olha, mas é igual você. Ela tem as manias da sua mãe, ela é igualzinho nossos filhos, mas eu vou te perdoar. Eu falei, por quê? Eu falei, porque se fosse sua filha, eu não tinha nascido debaixo da ponte. Cara, e ela sabe com 2 anos de idade. Onde nasceu? Não, você não nasceu aqui, você nasceu aqui, ó. Mais pra cima, no coração. Você foi escolhida, você é especial. Ela sabe disso desde pequenininha, manda dos irmãos, cuida dos irmãos, e eu viajo o país inteiro por causa de negócio de palestra. Joel, em 2019 eu fiz 300 palestras. Uou. Eu viajo quase todos os dias. Caraca, 13? Uau! No ano. E esse ano vai de novo, né, Rafa? Olha, e nós vamos assim no voo, eu aviso a família, pousou. E às vezes eu desço no aeroporto, já tem alguém esperando, mais agitado, e eu demoro mais que 1 hora para dizer no solo, tipo, já tô. Ela entra lá e fala, onde você tá? Viajando. Ué, mas eu sei que você tá viajando, mas já chegou? Não avisou por quê? Monitora de lá. Mora no interior de São Paulo e monitora de lá se eu sair do lugar. Então, assim, família conectada, assim, paixão incondicional e é um pelo outro, tá? Não tem um Nossa, que lindo.
Que história linda. Você sabe qual a condição que o Arthur veio depois trabalhar comigo? O Guilherme já estava trabalhando acelerado, já tinha um carro alemão top. E o Arthur chegou todo ainda dos Estados Unidos, ainda aprender a falar inglês, foi fazer curso com a noiva, não sei o quê, e chegou lá e precisava trabalhar porque precisava abastecer o carrinho dele. Bom, a mesada só não estava dando, ele estava pensando em casar, em dar presente para a noiva, foi trabalhar. Sem experiência nenhuma. E o Guilherme já andava de alemão. Sabe qual a única observação que o Guilherme fez quando o Arthur chegou? É que o salário do Arthur fosse igual ao dele. Como maravilhoso! Tá louco? Não dá. Não, eu entendi, pai. Eu sei que é complicado. Mas isso aqui vou explicar. Expliquei. Pior que eu terminei de explicar. Falei, tá bom, pai. Então divide o meu. Como assim? Não, o senhor tira metade do meu e dá pra ele. Falei, ai, meu Deus. Aí eu não podia fazer um negócio desse. Aí eu tive que igualar o salário dos dois. Por que você acha que o Gui pediu isso? Eles são irmãos siameses. Um cuida do outro e o que um faz pelo outro, tipo, tira o meu e dá pra ele, tá? Quando esse cara comprou um carro 8 cilindros, eu tinha outro, a mãe tinha, mas pai, o Chuco não tem carro 8 cilindros. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pô. Nossa, pai, é só ele que não tem carro. Mas filho, ele é casado, ele tem 2 carros, ele casou primeiro, tá. Mas ele não tem carro. Tirou a paz. Até a mãe falou, não tem nada a ver, vocês param de inventar moda. E a mãe foi viajar. A hora que a mãe voltou, ele tinha comprado um carro 8 cilindros pro irmão. É exatamente assim, tá? Olha, quem tá sem carro? Pode ficar sem carro a mãe, pai, os irmãos não. Então, assim, o pai e a mãe, tipo assim, tudo pelos filhos, como você falou. Tá. Faz pelo filho, né? Eu faço pelos meus filhos. Então, primeiro eles. A gente já não tem mais aquela vaidade. Agora você quer ver os filhos se destacando. Tá né? bom. Então, pai pelos filhos. Mas entre eles, um protege o outro como se fosse a última bolacha do pacote, tá? Isso incentivado dentro de casa desde menino. Desde menino, todos somos assim. Não podia, quando eu era pequeno... Como é que você fez esse processo de criação? A minha mãe não deixava a gente brigar. Democracia cubana. Se brigar, tem que ficar abraçado. Tá bom. E meus filhos cresceram com essa mesma democracia. Não podia brigar. Brigou, abraçou. Então, e eles nunca precisaram se abraçar depois de 2, 3 anos. Nunca brigaram. Até hoje. E não mudou a regra, tá? Eles são casados, cada um tem 2 filhos, cada um mora no seu endereço. Todos eles, graças a Deus, são bem-sucedidos. Mas a regra dos valores são a mesma. Se brigar, tem que abraçar. Não pode nem pensar em brigar, tá? E não é brigar, tipo, sair na mão, não. Não pode bater boca, tá? Não é legal porque eu tenho 2 filhos e... Importante aprender isso. Olha, isso é o seguinte. Não dá pra negociar isso. Não pode, não pode. É seu irmão, é a pessoa que a vida inteira não tem ex-irmãos, não tem ex-mãe. Então, essa conexão precisa ser pra sempre. Então, gente, não tem pais, mãe, ex-irmãos, isso aqui é pra sempre, tá? Então, você não se iluda. Isso não se negocia na família. E não tô falando da minha família que tem meia dúzia de pessoas ou 10 pessoas. Eu tô falando da família toda que tem 150, tá?